Vamos continuar aí, né? Jeremias 49. Jeremias 49 continua as profecias contra as nações. Primeiro foi Egito, depois os filisteus que desapareceram da face da terra, depois foram os moabitas que com a promessa de que eles voltariam, sairiam do cativeiro. Agora agora vamos entrar no livro de Jeremias, capítulo 49. Vamos ver essa profecia aí contra quem? Vamos ver. Profecia contra os amonitas. Os amonitas. Quem eram os amonitas? Parentes dos moabitas. Ambos eram sobrinhos de Abraão, por causa que Ló era sobrinho de Abraão. Aqueles que saíram de Sodoma e Gomorra, tá? E aqui há uma profecia contra eles. Olha bem, no capítulo 49 está falando assim: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Macã e Agade, e seu povo habitou na sua cidade? Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-ão num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uivai, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelas valadas, porque Macã Macã irá em cativeiro, e o seu sacerdote e os seus príncipes juntamente. Esse capítulo 49 aqui, a profecia contra os amonitas. Outros profetas também falaram contra os amonitas também. E Deus falou assim: eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová, de todos os que estão ao redor de ti. Sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor. Então, Deus prometeu que os que estavam sendo levados presos para o cativeiro, os amonitas, eles iam voltar. E prometeram também para os moabitas que eles iam para o cativeiro, mas eles iam voltar. Aqui, deixa eu ver. Aqui está falando que eles, porque no 49:4 fala que eles gloriam nos vales, tem muita luxúria, vales, ó filha rebelde, que confias. Aqui está falando que eles confiam nos seus próprios tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Então eles confiavam muito em coisa material, e não confiavam em Deus. Nós devemos colocar a nossa total confiança em Deus. E aqui eles não confiavam, né? No capítulo 49:1, Macã, eles adoravam, né? Macã era minúsculo, tá? Porque não era Deus verdadeiro, era o Deus principal dos amonitas. Quer dizer, eles não adoravam a Deus, apesar de eles virem de um povo de origem que adorava ao Senhor Deus do céu. Eles eram um Deus que adorava, eles eram um povo idólatra. E também chamado de Moloque. Esse Deus que eles adoravam aqui era chamado de Moloque, ou então Malcã. Era, igual eu falei com vocês, Moloque era uma imagem de escultura que eles faziam aberta, e ali tinha fogo, e ali eles queimavam as pessoas. Às vezes eles faziam um pacto do primeiro filho que a mulher estivesse esperando, era oferecida para o deus Moloque, ou então Macã. Eles ofereciam o primeiro filho, principalmente os reis, né, que davam o seu primogênito para ser queimado vivo. Muito triste, né, gente? E diz que quando eles colocavam as pessoas lá, eles tocavam
tocava o tambor bem forte para o pessoal não ouvir. Aqui também no capítulo 49, igual eu já falei com vocês, né? Outros profetas também falaram contra os amonitas, contra os edomitas. Aqui também, vamos. Uai, peraí, deixa eu ver. Eu falei sobre os edomitas. Agora, gente, ainda no capítulo 49, também há uma profecia contra os edomitas. Quem eram os edomitas? Os edomitas eram da família de Esaú, eram o povo vermelho, o povo que fez as suas casas na rocha. E eles não permitiram que o povo de Israel passasse. Aqui olha, profecia contra os edomitas. Contra Edom, era chamado Edom, né, o povo vermelho. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi e voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que eu o visitei. Esaú, né? Esaú ele também se corrompeu contra o Senhor. Então aqui há essa profecia contra ele. E aqui fala que os vidimadores quer dizer aqueles que cuidam de uva, né? De uva, de plantação de uva, são termos com a mesma raiz hebraica, né? Eles têm a mesma raiz hebraica. Parece que a uva, a plantação de uva, de azeites, né, eram as plantações mais antigas, né, gente? São, né? Não tô afirmando, não, parecem ser. Aqui, gente, é repetido com pequena variação o aplicado à Babilônia, porque a Babilônia também vai passar por uma profecia. E aqui, eles estão aqui, no capítulo 49, há uma profecia contra os amonitas e contra os edomitas, que eram parentes de Esaú. Os amonitas, eles eram parentes de Amon, tá? E ele falou assim: olha, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Brozar, né, os vidimadores, servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, de execração, de todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi ouvindo do Senhor que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a sua arrogância, a arrogância do teu coração o enganou. Muitas pessoas arrogantes, o coração engana. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as pragas, porque o povo de Edom, eles eram temidos, porque eles moravam na rocha, eles eram um povo forte, um povo vermelho, né? E um povo forte. E agora ali eles foram derrubados. Mas portanto, aqui no 49, 20 assim: portanto ouvi o conselho do Senhor, que decretou contra Edom e seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho ouviu o som. Eis que, como a água subirá e voará, estenderá as suas asas de Brozã, e o coração do valente de Edom. Naquele dia será como o coração de mulher. Às vezes a mulher até mais forte, né? Que está em suas dores, coração de mulher que está em suas dores de parto, porque lá no passado não era tão fácil, não. Às vezes a maioria das mulheres morriam na hora do parto. Aqui no capítulo 49 ainda tem a profecia contra Damasco.
Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir e tremeu e a tomou. Angústias e dores a tomaram, como uma mulher também de parto. Tudo é comparado à dor de uma mulher de parto, porque acho que não tem dor pior do que essa, apesar de eu não conhecer o que é essa dor, porque eu graças a Deus não senti dor de parto. Eu fui tão preparada para sentir dor, eu não sei o que é dor de parto. Meu parto foi muito, muito em paz, glória a Deus. Mas nós sabemos que as mulheres sofriam bastante, né? Se você que já teve neném aí sofreu muito no parto, coloca aí. Coloca aí. E aqui tá falando, como não está abandonada a afamada cidade do seu folguedo? Então aqui outros profetas também profetizaram contra Damasco. Contra Damasco, tá? Damasco, e assim ele falou, olha, portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia do Senhor. Acenderei fogo no muro de Damasco, no qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Ben-Hadad é comentado dele, há comentários da história dele lá em 1 Reis, tá? Ben-Hadad, deixa eu ver isso aqui, eu me lembro dele, né? Então, há uma esperança no 39, verso 39, e porei meu trono em Elão e destruirei dali o rei e príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos 2 dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Elão. Aqui mostra a esperança de restauração futura mencionada a Elão, como também a Moabe e a Amon, sobre o cumprimento, né? Então, há uma promessa de restauração, mesmo ele sendo tomado como escravo, há uma promessa de restauração para os Moabitas, para os Amonitas. E aqui que está falando, né? E aí é mencionado também a esperança de restauração a Elão. Mas eu não vi promessa de restauração aqui. Agora vai falar dos Elamitas, que é a última parte do capítulo 49. Agora é a profecia contra os Elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado do rei Zedequias, rei de Judá, dizendo: Zedequias era filho de Uzias. Uzias reinou com muita tranquilidade, foi um rei obediente ao Senhor, derrubou todos os postes de ídolos. E aqui ele falou assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os quatro ventos, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão. Eu falei Elão, meu filho chama Elão. Então aqui está tendo promessa. Está tendo promessa para os Moabitas, que eles voltarão. Está tendo promessa para os Amonitas e para o pessoal de Elão. Então o que acontece? Só não há promessa aqui para o povo de Damasco, nem para os egípcios. Os egípcios, eles odeiam os cristãos.
eu pelo que eu fiquei sabendo, lá é proibido ler a palavra do Senhor. Mas eu acho que aqui no Brasil está caminhando para isso também, gente. Então, enquanto você tem a oportunidade de ler a palavra do Senhor, eu não sei até quando eu poderei estar falando, né? Mas que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém?